Boa tarde, eu sou a professora Aline Moreira, professora de Geografia, certo? E hoje estamos aqui para mais uma videoaula. Eu estou deixando essa videoaula gravada no meu canal do YouTube, com meu nome, Aline Moreira. E hoje essa videoaula eu preparei para os alunos do terceiro ano do ensino médio, certo? E nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá bom? Então, esse assunto, ele vai ser uma síntese de tudo que nós já estudamos, relevo, clima, hidrografia e aí a vegetação. Juntando isso tudo, nós vamos ter a formação dos domínios morfoclimáticos brasileiros, que vocês vão observar aí no mapa, né? Que a gente tem o domínio morfoclimático da Amazônia, essa região verde, o domínio morfoclimático da Caatinga, essa região amarela, o domínio morfoclimático do Cerrado, né, azul, o domínio morfoclimático dos mares de morro, seria esse aqui de laranja, né, que é o litoral brasileiro, o domínio morfoclimático das araucárias, tá? Esse aqui mais de roxo, né, quase vermelho-roxo, o rosa, domínio das pradarias ou coxilhas, e essa região aqui meio esbranquiçada, né, que um branco meio que gelo, seria a área de transição. Então, hoje nós vamos aprender como definir esses domínios, tá? E como caracterizá-los, tá bom? Então, antes de falar de domínios, nós vamos falar de biomas. Então, o que seria o bioma? Então, segundo a definição do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bioma é um conjunto de vida constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação, contínua e identificáveis em escala regional. Então, elas vão ter uma semelhança de uma forma contínua e identificável, numa escala que seria uma escala regional. Em uma determinada região, eu encontro de forma predominante aquela vegetação, certo? Então, elas vão ter em comum condições geoclimáticas, que vão ser com relação ao relevo, ao solo, ao clima, né? Então, vai possibilitar essa identificação, essa semelhança, tá? Então, elas têm uma história compartilhada, né? São similares em história compartilhada, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Então, apenas naquela região eu vou encontrar aquele tipo de vegetação, tá bom? E aí eu vou ter os ecossistemas. Na verdade, o ecossistema seria o menor, escala regional, né? Seria na escala menor, escala pequena, depois o bioma, depois o domínio, tá? Então, sempre eu parto dessa análise. Primeiro o ecossistema, né? São vários ecossistemas, vai formar o bioma. E depois os biomas, eu tenho lá a formação do domínio morfoclimático. Então, o conceito de bioma, portanto, relaciona-se a uma paisagem maior, na qual estão presentes incontáveis ecossistemas, como eu já falei, são um conjunto de ecossistemas, que na definição do IBGE, o que é um ecossistema? São sistemas integrados e autofuncionantes, que consistem em interação dos elementos bióticos, que são organismos que têm vida, né, fazem parte de um ecossistema, e abióticos, componentes não vivos, que influenciam os organismos vivos encontrados no ecossistema e cujas dimensões podem variar consideravelmente. Então, eu tenho ecossistemas menores, ecossistemas maiores. Lembrando que o ecossistema vai ser a junção de formações bióticas e abióticas, do que tem vida e do que não tem vida, certo? Então, eu formo o ecossistema, depois eu formo o bioma, depois eu formo o domínio. Então, o domínio morfoclimático brasileiro, ele foi proposto na década de 60 pelo geógrafo Assis Nassib Absaber e ele reuniu as principais características do relevo, do clima, do solo, né, das regiões brasileiras, para formar os demais elementos naturais da paisagem. Então, o que ele vai chamar de domínio. Então, sempre observar que domínio ele vai ter essa vamos dizer, essa semelhança, né? Então, aquela região predomina aquele domínio que vai ter em comum um determinado clima, um determinado relevo, uma determinada vegetação, uma determinada bacia hidrográfica com as suas características, ok? Então, a gente vai falar um pouco dos principais domínios morfoclimáticos brasileiros e das suas características. Vamos lá? Então, falando do domínio da Caatinga, que eu mostrei no mapa, né? Se localiza na região Nordeste. Então, observando aqui a imagem, vocês vão
perceber um pouco como é essa caatinga. Então, quais são as principais características da caatinga? Então, ela tem um relevo de planalto e chapadas com depressões. Então, a gente vai encontrar muito aquele planalto que são os planaltos de origem cristalina. Os maciços residuais, como eu já mostrei, a cuesta, né? Então, são planaltos, tá? Então, a gente tem aquele conjunto de serras que a gente chama de maciços residuais, que vão ter origem cristalina, né? Aquela rocha exposta, pouca vegetação, intemperismo físico, solo raso. É como se eu observasse as rochas expostas, né? Então, ali em Quixadá, na região de Quixadá, né? A formação dos monólitos. Então, eu vou ter planaltos, tá? Então, predomina de relevo planalto. E chapadas. Chapada do Araripe, Chapada do Apodi, Chapada da Ibiapá, Chapada do Apodi, Chapada do Araripe, né? Chapada Diamantina, né? Eu tenho o planalto da Ibiapaba. E as depressões, a famosa depressão sertaneja. É uma área rebaixada, mas não é uma área plana, né? Ela é uma área que tem ondulações. Ela é rebaixada, porque um dia ela foi um planalto, sofreu desgaste durante milhões e milhões de anos e se tornou uma depressão, que pode ser absoluta ou relativa. No nosso caso, a depressão é relativa. Ela é abaixo das áreas vizinhas, mas não está abaixo do nível do mar, certo? E o clima, no domínio morfoclimático da caatinga? O clima predominante é o semiárido. Então, nós vamos ter aí a formação do semiárido, né, como clima, que é aquele tropical seco, né, com chuvas irregulares, baixo índice pluviométrico, abaixo de 1.000 milímetros ao ano, né? E o solo vai ser raso e pobre em matéria orgânica, predominando aí o intemperismo físico, que é a ação do calor, né? Calor, frio, então a rocha começa a sofrer um intemperismo físico. E a vegetação? Vocês olhando aí para a imagem, são vegetações com cactáceas ou xerófitas. O que é uma vegetação xerófita, professor? É uma vegetação adaptada ao ambiente seco, certo? Então, toda vida que eu falar vegetação xerófita, eu sei que ela está adaptada ao ambiente seco. Ou seja, ela desenvolve cactos porque ela está armazenando água, né? Diferente do cerrado, lá a vegetação já tem raízes mais profundas. Então, elas começam a guardar água e também puxar da raiz. No caso aqui da caatinga, não. Como o solo é raso, ela não tem raiz muito profunda, então a forma que ela encontra para guardar água são desenvolvendo cactos, tá? Então ela é uma vegetação xerófita. A gente pensa que ela morreu, né? Ela fica assim acinzentada, esbranquiçada, perde suas folhas, né? Caducifolia, as folhas caem. Por que que cai? Para economizar água, né? Mas quando volta a chover, rapidamente ela fica verde novamente, tá? E ela ocorre aonde? Ela ocorre no sertão nordestino, certo? Então, essas são as principais características do domínio morfoclimático da caatinga, ok? Quando a gente for agora para o domínio da Amazônia, olha a diferença. O domínio morfoclimático da Amazônia já predomina, a forma de relevo são as planícies, né? Que são áreas que vão do nível do mar até 200 metros, são áreas que predominam a acumulação, né? E aí são áreas chamadas de planícies. O clima, gente, da Amazônia é o equatorial, quente e úmido. Nós já vimos isso, né? Então, o clima equatorial é um clima quente, porém é um clima em que chove muito. Por quê? Porque a gente tem uma grande bacia hidrográfica, o calor faz evaporação, né? A vegetação é evapotranspiração. Evapora, o ar sobe, quando chega lá em cima, condensa e chove, né? E aí nós temos o clima equatorial. A vegetação típica vai ser uma floresta úmida, ok? E higrófila. O que é higrófila? É uma vegetação adaptada a ambiente úmido, ok? Então, higrófila, diferente da xerófila, ou xerófita, que é adaptada a ambiente seco, a vegetação da Amazônia já é adaptada ao ambiente úmido e ocorre na região norte. Então, eu estou falando aqui as principais características de cada domínio, porque quando cair numa prova, vocês vão conseguir identificar, certo? Falando do cerrado, né? A gente tem aí extensos planaltos com chapadas sedimentares, é a forma de relevo predominante. Observem aí o cerrado, a imagem, né?
Tropical semiúmido, eu também falo de tropical típico, então vai ter o período chuvoso, o período seco, né? Com baixa umidade do ar, né? E aí a história das queimadas, né? O período da falta de umidade, e aí acelerado pela ação do homem, né? A questão das queimadas que são naturais, mas também que são propositais, a busca de novas áreas para a agropecuária, né? Então, tudo isso acelera a degradação do cerrado e também do Pantanal, que já é uma área de transição. E a gente tem solos profundos, pobres e ácidos, certo? Então, vocês vão observar aí que o cerrado, ele vai ter essa estação seca. Só que, diferente da caatinga, o solo já é mais profundo. Então, a vegetação, ela já tem uma raiz maior. Por isso que elas são semicaducifólias. Ou seja, elas não perdem todas as folhas, elas perdem parte das folhas, porque elas podem pegar água do subsolo. Então, a vegetação ela é arbustiva, tá? Então, a gente tem a vegetação arbórea, de grande porte. Arbustiva, de médio porte. Herbácea, de pequeno porte. É como se fosse a grama, né, o capim. Então, predomina aí no cerrado arbustiva e herbácea, tá? Lembra, na Amazônia é arbórea, de grande porte. Aqui no cerrado, você já olha para a imagem, você vê aí o mato, né, a grama, o capim, herbáceo, pequeno porte. Mas você também já vê de médio porte, arbustiva. E ela é teopófila. O que é teopófila, professora? Lembra que eu falei da xerófila, que é adaptada ao ambiente seco, que é a caatinga, e eu falei da higrófila, que é adaptada ao ambiente úmido, que é a Amazônia. Então, a teopófila ela é adaptada ao ambiente de alternância. Ela tanto se dá com o ambiente úmido, como ela também se dá com o ambiente seco, com os dois. E, como eu falei, sujeita ao fogo, porque baixa muito a umidade do ar no período da estiagem, da falta de chuva, e aí acontecem esses incêndios, né? A vegetação seca, com pouca umidade, então qualquer faísca, ainda mais se ela for provocada, os incêndios são catastróficos, como a gente está observando aí também na região do Cerrado e Pantanal. Ocorrência, vários estados, predomínio do Planalto Central. Então, a região centro-oeste aí é bem marcante, né? A vegetação do Cerrado. Araucária. Araucária, ela já predomina ali na região sul, tá? Então, a gente tem ali, na Araucária, planaltos subtropicais, né? E aí, já pegando ali a região sul, né? O clima já seria subtropical, no inverno mais rigoroso, né? Então, nas serras gaúchas já pode cair neve. E vocês observarem essa vegetação, ela já está bem adaptada ao ambiente frio, né? Bem mais frio. Então, solo fértil, terra roxa. A vegetação, mata acicofoliada de araucária. Então, a gente lembra muito dos pinheiros, né? Observem aí, a gente tem a forma de pinheiro. O que é o pinheiro? É a folha em forma de agulha. Na Amazônia, a folha é latifoliada, a folha é larga, tá? A folha larga. Na araucária, a folha é acicofoliada, folha em forma de agulha, certo? Ocorrência Planalto Meridional Brasileiro, né? Então, a gente tem aí já na região sul, ok? Região sul do Brasil. Então, também bastante a madeira muito utilizada para móveis, foi muito explorada, ainda muito levada para a Europa e também para a produção de papel, né? Também foi muito explorada e ainda continua sendo, certo? A gente tem o domínio dos mares de morro, que seria o litoral brasileiro, né? E aí, pegando ali a zona da mata, mas principalmente descendo ali para o Nordeste, mas principalmente descendo para o Sudeste. Então, eu tenho ali, ó, a região densamente povoada, né? O Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aí, Planalto Atlântico, morros arredondados. A gente chama de morros mamelonares, porque tem forma de melão, tá? Então, por isso que são morros arredondados. Eu chamo de morros mamelonares. O clima tropical úmido, porque já está próximo ao oceano, então chove mais, domínio de mares de morro. Solo profundo e a vegetação típica é da Mata Atlântica, certo? E ocorrência no Sudeste, principalmente no Sudeste, tá bom? E aí, como eu falei, pegando ali já Espírito Santo, né? Pegando o Rio de Janeiro, mas também entrando Minas Gerais, São Paulo, né?
A gente tem um pouco no passado a Mata Atlântica lá na zona da Mata Nordestina, mas hoje a predominância realmente é no Sudeste, certo? E aí nós temos as pradarias, também chamado de coxilhas, pampas gaúchos. Então, o relevo é o pampa, terras baixas com coxilhas, certo? Então, vocês vão observar aí, foi um local em que o nosso gado foi transferido para lá e acabou dando muito certo, né? Então, a gente vê aí o impacto que a agropecuária também causa nos pampas, porque o pisoteio do gado, ele acaba também causando uma certa erosão no solo, né? Provocando aquelas vossorocas, aqueles grandes buracos, né? Então, seria um impacto ambiental. Clima subtropical, lembrando que é o extremo sul do país, né? Vegetação herbácea, olha aí, pequeno porte, rasteira, grama, capim, ocorrência no sul, tá bom? E por último, a gente tem a zona de transição. O que seria essa zona de transição, professor? É uma mistura. Como tem um pouco da Amazônia, um pouco da Caatinga, eu não sei dizer muito bem o que é. Então, elas formam coisa por fora, né? Então, por exemplo, a Mata dos Cocais, né? Tem o Babaçu, na região do Maranhão, uma faixa de transição. Eu tenho um agreste entre a zona da mata e o sertão, que também nem é uma mistura de zona da mata com sertão, aí forma um agreste. Eu tenho um Pantanal, também uma faixa de transição, tá? Porque houve uma mistura de cerrado com o domínio da Amazônia. Então, vocês vão ver, aí eu tenho uma foto do Pantanal, né? E aí, com certeza, é um Pantanal que ainda não estava totalmente aí sofrendo esse impacto de tantas queimadas, né? Mas vocês vão observar que essas faixas são as faixas de transição, ok? Então, só voltando aqui para a gente recapitular um pouco, quero mostrar aqui o mapa para vocês, tá? Então, mostrando aqui o mapa, nós temos aí esses domínios, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios e a faixa de transição. Domínio da Amazônia, como eu falei, né? Então, vegetação densa, fechada, latifoliada, folha larga, né? Perene, sempre verde, higrófila, adaptada a ambiente úmido, predomínio de planície, clima equatorial. Aí, como eu falei aqui do cerrado, né? Teopófila, adaptada a ambiente de alternância úmido e seco, certo? O clima tropical típico. Eu já tenho presença de vegetação herbácea e arbustiva, né? Solo sujeito a queimadas. Aí, como eu tenho a caatinga, vegetação xerófita, adaptada a ambiente seco. Caducifólia, perde suas folhas. Clima semiárido, tá? O solo já é pobre, é raso, intemperismo físico. Domínio dos mares de morro, relevo mamelonares, como eu falei, a vegetação da Mata Atlântica, o clima tropical úmido, tudo isso marca o mares de morro. Araucária, né, que aí eu falei da folha acicofoliada, folha em forma de agulha, né, aí eu já tenho aí o clima subtropical, ela foi muito utilizada para a produção de madeira, para produção de papel, tá bom? E as peadarias, que seriam os pampas gaúchos, coxilhas, muito utilizada pela agropecuária. E essa faixa, como eu falei aqui, seria a zona de transição, que é uma mistura, né? Entre vários domínios e acabou formando a zona de transição. Como eu dei exemplo, o Pantanal, Mata dos Cocais, região do Agreste, ok? Então, essas são as principais características de forma bem sucinta dos domínios morfoclimáticos brasileiros, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar e aí nós estamos aqui à disposição, tá bom? Um abraço a todos.